Olá, Ação e Cidadania no Ar, o programa que traz bons exemplos de inclusão, voluntariado e solidariedade. Hoje nós vamos conhecer o trabalho da Associação Vivenda da Criança, que fica em Parelheiros, extremo sul de São Paulo, uma região com quase 140 mil pessoas. E para falar sobre essa associação, eu recebo a diretora de operações, Simone Rezende. Bem-vinda ao programa. Obrigada, nós que agradecemos a participação. Recebo também o José Roberto Mariano Júnior, que é coordenador dos projetos esportivos. Bem-vindo, José. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Queria que vocês começassem explicando um pouquinho qual é o trabalho que vocês realizam lá na Associação Vivenda da Criança. Bom, a Vivenda é uma organização que já existe há 27 anos. Nós estamos no extremo sul, na região de Parelheiros. A Vivenda iniciou como uma casa-abrigo. Quem fundou foi uma irmã, a irmã Ivone. Hoje nós não temos mais crianças que dormem lá e que ficam em sistemas de abrigo. Hoje nós temos projetos que a gente atende a comunidade ali em torno da região. Projeto com crianças de 6 a 15 anos, que é o CCA, Centro da Criança e Adolescente. Temos um SASF, que é um serviço de assistência à família. A gente atende 1000 famílias ali do entorno também, com visitas domiciliares, reuniões socioeducativas. A gente atende essa comunidade lá no bairro mesmo, e nós temos um centro profissionalizante, na qual nós temos cursos profissionalizantes para jovens e adultos. Legal, e como foi todo esse processo de mudança de uma casa-abrigo para um centro de profissionalização? Na verdade, quando a irmã iniciou, lá em 89, ela tinha o sonho de ajudar os jovens da região. Então ela começou com abrigo, nós só tínhamos meninos no abrigo. Em 2010, até por conta da idade, ela já estava bem cansada e a legislação tinha mudado um pouco, então ela achou por bem que a gente continuasse sempre trabalhando com esses jovens, mas que eles não dormiriam mais lá, que a gente conseguiria atender um número maior. Então, foi onde nós iniciamos o Centro Profissionalizante em 2010, com os cursos para esses jovens que se profissionalizam lá e conseguem depois gerar sua renda e sair, na maioria, empregados. Legal. E José, como funciona a parte do centro esportivo? Eu tô lá faz 2 anos e depois que nós implementamos a parte de esporte lá, tivemos que mudar um pouco as características que eles tinham lá dentro do CCA. Porque eles trabalham com as educadoras dentro das salas de aula e nós viemos para implementar essa parte esportiva dentro da parte das quadras. Então a gente trabalha com todas as idades durante todos os dias, de manhã à tarde, tentando passar para eles tudo aquilo que nós acreditamos que é em relação ao esporte. Trabalhar o esporte como meio para transformar eles em cidadãos. Então isso aí é o principal que nós fazemos. E depois que eu entrei lá, nesses 2 anos que eu estou, depois de algum tempo, nós também começamos a implementar uma parte dentro dos mais velhos, que a princípio nós entramos para trabalhar com o pessoal do CCA até 15 anos, e depois começamos a implementar também uma parte muito bacana de esportes para o pessoal do profissionalizante, que é de 15 anos até uma idade a qual eles possam participar dos cursos. E como é a estrutura lá da associação? Então, na sede nós temos 2 prédios, Um ficam localizado a 180 crianças que nós atendemos no dia, Então nós temos salas de aula e refeitório, que todos os nossos atendidos têm as refeições, tanto no café quanto no almoço. E nós temos um outro prédio onde são os cursos profissionalizantes. Nesse segundo prédio, aí já temos salas específicas para os cursos. Então, de editor de imagens, a gente tem uma sala de computação. Temos cursos na área de beleza também, então temos toda uma sala equipada e preparada de acordo com o curso. Que legal. Panificação e confeitaria, então nós temos também uma padaria, então tem os cursos de panificação. Temos, como eu falei, na área da beleza, temos cabeleireiro, manicure, depilação, maquiagem. Temos auxiliar administrativo, temos agente comunitário de saúde. Então tem vários cursos, fora um preparatório que a gente faz, porque nós somos também uma entidade qualificadora do jovem aprendiz, então a gente faz um curso preparatório na qual esse jovem tem aulas de cidadania, trabalho em equipe, de postura, de ética, e aí depois, incluímos até algumas aulas de português e matemática, depois que ele faz esse preparatório, ele começa a participar das entrevistas de emprego, Porque vocês também auxiliam nesse processo? Sim. Nós auxiliamos, a gente tem parceria com algumas empresas, então a gente encaminha para que eles participem do processo seletivo e aí depois a gente acompanha. Quando ele é registrado pela lei de aprendizagem, ele fica os 4 dias na empresa fazendo a prática e um dia a teoria lá na vivenda, que é o simultâneo.
Legal. E a família, como participa nesse processo todo? Então, além do projeto que nós temos específico para essa família, que a gente atende a família na comunidade, com os jovens e com as crianças, as famílias muitas vezes são famílias que nós atendemos. Então, a gente acaba fazendo um trabalho integrado. A gente cuida da criança lá, cuida do jovem lá, mas tem os SASF que visitam as famílias dessas crianças, desses jovens. Então, a família acaba recebendo também um atendimento, né? Então, eles participam das reuniões socioeducativas, a gente faz as visitas e eles têm os encaminhamentos. Em muitos momentos, a gente tem uma equipe multidisciplinar que atende, faz o atendimento para essas famílias e encaminha para a rede de serviço quando necessário. Você tem ideia de quantas pessoas já passaram por lá? Olha, 27 anos, acho que muita, eu não tenho ideia em números não, mas muita gente, com certeza. E por dia são quantas pessoas que vocês Por dia são atendem? 400 pessoas. É muita gente. É muita gente. E quantos profissionais que são necessários para atender essas 400 pessoas por dia? Hoje nós temos 53 funcionários, todos CLTs. Temos 2 voluntárias somente, que elas cuidam do bazar, que a gente tem lá mensalmente. E nós temos 5 oficineiros, que são RPA. E como são esses eventos? Você falou dos bazares, tem mais alguma coisa também? Tem. Que vocês produzem lá? A gente tem, né, o bazar, que a gente vende as coisas até que a gente recebe de doações. Nós temos venda de artesanato também, porque essas famílias que nós visitamos, elas participam de oficinas de geração de renda, que não seria um curso profissionalizante, mas são as oficinas que aí tem corte e costura, pet colagem, mosaico. Então, elas produzem lá. Então, a gente participa de algumas feiras vendendo esses artesanatos. E a gente tem eventos também, né, como festa junina, alguns eventos comemorativos, feijoada, então alguns eventos que acontecem na organização e alguns ligados mesmo ao dia a dia das crianças e dos jovens. Dia das crianças, agora vem o Natal, então temos esses eventos também que acontecem lá anualmente. Legal. E José, que diferença que você percebe nos jovens que participam, principalmente da parte do esporte? Eu sempre vejo o esporte no Brasil um pouco de déficit em relação ao que ele pode trazer para as crianças. E essa é a grande preocupação, tanto minha como dos nossos 2 professores que trabalham lá. Sempre utilizar o esporte como meio para abrir perspectivas e mostrar para eles toda a relação, em relação à disciplina, em relação a respeito, em relação a gênero. Então, desde que nós começamos o nosso trabalho, nós conseguimos ver uma evolução gigantesca no trato deles com eles mesmos. Porque é uma região muito dura, que a gente diz, de se trabalhar lá. E quando a gente consegue ver que a gente consegue, através do esporte, ter um trato melhor entre eles, um respeito maior entre eles, um respeito maior entre os gêneros, trazer uma perspectiva maior de conhecimento de mundo. Nós também fazemos bastante eventos dentro do esporte mesmo. A gente fez agora um trabalho com as Olimpíadas, para eles conhecerem o mundo, conhecerem os países, conhecerem quem são os atletas brasileiros. Então você começa a trazer uma perspectiva maior, um trato maior e principalmente uma perspectiva de mundo maior, né? A gente brinca que Parelheiros às vezes parece que está isolado, só que nós temos mais de 140 mil pessoas ali. É uma cidade dentro da cidade. E quando você consegue mostrar para essas crianças que eles têm muito mais mundo para eles conhecerem e de um modo muito bacana, isso é muito gratificante para nós. E esse é a principal objetivo nosso lá no esporte. Trabalhar esse trato melhor deles, utilizando o esporte sempre como meio e nunca como fim. Pelo menos a princípio, não é o nosso objetivo trabalhar o esporte como fim, e sempre ele como meio. E todos esses jovens são de Parelheiros ou vocês aceitam também inscrições de outras regiões de São Paulo? Todos são de Parelheiros, né? Nós temos uma lista de espera muito grande para os cursos, enfim, para o dia a dia do CCA. Então, a gente prioriza os atendidos de lá da região. E o que vocês já perceberam de mudanças na região? Olha, após entrarem, né, para trabalhar na associação? Tem várias mudanças. Das crianças, a gente mede mais de forma comportamental, né? A gente trabalha muito com o esporte, com o dia a dia lá no trabalho de valores, então a gente percebe muito uma evolução comportamental, né? A gente tem uma reunião da rede que a gente faz mensalmente, então a gente discute alguns casos com a rede, então a gente percebe da escola uma melhora nas crianças que são de CCA. Então, com a criança, a gente mensura, mas é mais nessa área comportamental. Com os jovens e com os adultos, a gente já vê resultados mais palpáveis. Então, a gente tem uma infinidade de
mulheres que fazem curso, por exemplo, de beleza e que abrem um salão na casa, ou que cortam o cabelo do vizinho e conseguem gerar sua renda. Então, a gente percebe muitos resultados dos jovens que a gente consegue o emprego, e muitas vezes ele é a única renda que a família possui. Então, esse jovem também muda a vida da família e, consequentemente, muda a vida da comunidade, né? O Juninho falou muito dessa visão de futuro. Então, a gente percebe que as crianças e os jovens que passam por lá, eles ficam com uma visão de futuro diferente. Então, amplia esses olhares mesmo, deles verem que existe vida fora de Parelheiros, existem empregos, né? Quando eles chegam no primeiro dia do curso preparatório, muitas vezes que a gente vai trabalhar, qual a expectativa dele no curso? Ele nem sabe quais profissões existem. Então, como ele vai almejar alguma coisa que ele desconhece? Então, a gente consegue abrir um pouco o olhar dele para essa visão de futuro. E é nosso objetivo, é fazer realmente a diferença, porque é que ele adquira o conhecimento, porque o conhecimento ninguém tira. Então, a gente sempre costuma dizer lá, a gente não quer ninguém independente da vivenda da criança, a gente quer que a vivenda da criança forme cidadãos para que eles possam ser protagonistas da vida deles, que eles gerem sua renda, que eles arrumem seu emprego, que eles façam a diferença, né? Sair um pouquinho do ciclo ali meio que vicioso e modificar para um círculo mais virtuoso, que ele possa ver que tem como ter uma vida diferente, né? A gente tem aí muitos jovens que chegam na vivenda e a gente vê que a educação muitas vezes é muito precária, né? Então a gente insere aulas de português para que ele possa se tornar um jovem competitivo. Então a gente tem que fortalecer esse indivíduo para que ele possa depois tomar a rédea aí da vida, que com certeza as consequências vêm. E a gente ouve muitos resultados, muitos mesmo. E tem casos de jovens que passaram pelo projeto e agora trabalham lá ou não? Temos muitos. Temos tanto na região, mas a região tem uma necessidade grande, né? A empregabilidade ali é muito difícil. Então, eles até arrumam, mas aí são trabalhos mais informais. Mas depois que eles se profissionalizam, eles conseguem, muitos deles, arrumar emprego e se mantêm na empresa mesmo. Nós temos algumas empresas ali perto que já contrataram até alguns jovens depois da lei de aprendizagem, né? Depois ele terminou o contrato e ele foi efetivado, então tem resultados bem bacanas. Legal, a gente vai continuar falando disso no próximo bloco, mas agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais ação e cidadania. De volta com a Ação e Cidadania, hoje conhecendo o trabalho da Associação Vivenda da Criança. Continuo na companhia da Simone Rezende, que é diretora de operações, e com o José Roberto Mariano Júnior, que é educador da associação. Queria que vocês me contassem um pouco como é o dia a dia lá. Bom, o dia é bem movimentado, né, que circulam em torno de 400 pessoas. Tem uma turma no período da manhã, que eles chegam, tomam café da manhã e iniciam as atividades. Aí cada qual no seu curso ou na sua rotina, né? Aí as crianças têm as aulas de esporte, tem a roda de conversas, que a gente faz o trabalho de valores. E aí tem outras atividades, né, no contraturno, que são música, tem dança. Então a gente procura fazer um trabalho bem agregador, mas não cansativo, porque eles já têm um período na escola, né? Aí no próximo horário do almoço, todos eles almoçam e vão para a escola, quem estuda à tarde. Aí à tarde, a 1h, entra outra turma que fazem as mesmas atividades, né? Só que é o inverso, almoçam primeiro e antes de ir embora eles têm o café, então eles passam 4 horas de atividade lá. Legal. E vocês têm algum contato com a escola para saber qual foi a melhoria depois que a criança entrou no projeto? Tem esse contato? Temos. As coordenadoras visitam, né, especificamente em alguns casos até que a gente precisa trabalhar em conjunto, mas o dia a dia a gente sempre busca informações, né? Então a gente tem a reunião da rede, como eu comentei, que a gente tem contato com os conselhos tutelares da região, né, com os conselheiros, com a saúde, com o pessoal das escolas, então a gente discute um pouco e aí eles acabam trazendo para a gente esse retorno e muitas vezes até a gente propõe algumas ações em conjunto para a melhoria daquela criança, daquela família.
A gente trabalha muito em parceria com eles. Tem muitas instituições lá na região de Parelheiros? Tem São bastante. 140 mil pessoas, né, para atender. Vivenda não vai dar conta de tudo isso. Não dá. Tem bastante, mas ainda não é o suficiente, porque lá é uma região de vulnerabilidade alta e altíssima. Então, tem uma demanda muito grande. A gente atende muita gente, outras ONGs também atendem muita gente, ainda fica muita gente sem atendimento, sem cobertura. E dos casos que vocês já atenderam lá na associação, tem algum que vocês possam comentar com a gente, que tenha marcado a vida de vocês? Olha, nós temos vários casos de sucesso, assim, né? E casos que nos agradam bastante o resultado do nosso trabalho. Mas nós temos um caso recente, que é de um aluno, Guilherme. Ele foi aluno do CCA, então ele entrou bem novo, né? E ele ficou no CCA, ele tinha problemas de indisciplina, era um menino bem, né, agitado, enfim. E aí ele participou do período no CCA. Com 15 anos, ele não poderia mais ficar no CCA, ele passou para o centro profissionalizante, fez cursos profissionalizantes, passou pelo preparatório, arrumou uma vaga como jovem aprendiz, trabalhou um período e continuou lá na Vivenda, e a gente dando todo o suporte. E atualmente ele passou na Faculdade Federal de Minas Gerais. Então, e ele teve como né, várias famílias ali de Parelheiros, não tinha condições de se matricular, de viajar, e precisa do dinheiro do transporte, da alimentação, tinha que ir com a mãe, porque ele precisava que a mãe assinasse. Então, nós viabilizamos tudo isso através de uma vaquinha que nós fizemos lá com alguns parceiros, arrumamos o dinheiro para ele viajar, só que nós, como princípio, a gente não quer que as pessoas simplesmente ganhem, né? A gente quer que a pessoa tenha aí autonomia mesmo, como eu falei, né? Dá a varinha, não dá o peixe. Então, o Guilherme, como ele foi, nós demos o dinheiro, foi com a mãe, fez a matrícula, e como tinham alguns meses para as aulas iniciarem, ele ficou na Vivenda, trabalhou para a gente como aprendiz, então ele ficava lá nos ajudando no dia a dia para pagar, para compensar o valor que tinha sido dado. E aí ele foi. Hoje ele sempre manda retorno, né, que ele já está lá há alguns meses, então ele teve boas notas, ele estava com dificuldade porque não tinha um computador e ele precisava, porque hoje no dia a dia, né, para ele fazer os trabalhos tudo, então nós arrumamos mais um parceiro que doou esse computador, então ele está em contato com ele, então ele acaba sempre dando esse retorno, ele tem que mandar para a gente o boletim, a gente fica acompanhando o dia a dia, então é isso que a gente quer, né, a gente dá a forcinha que ele precisava. Talvez se nós não tivéssemos naquele momento viabilizado, ele não teria conseguido nem fazer matrícula, mas ele teve a responsabilidade de depois arcar com isso, né? Então, e ele está super bem lá e a gente fica bem contente de ver que fez a diferença na vida dele, né? E você comentou que a fila de espera é muito grande. Você acha que tem a ver com a pessoa que participa, vai e comenta com a outra, o projeto é muito legal, e outra se interessa em participar? Sim, sim. Nós somos referência lá na região, né? Todo mundo conhece a Vivenda, todo mundo elogia os cursos da Vivenda, a seriedade do nosso trabalho, então tem sim muito a ver com isso. Até porque as matrículas das crianças, a mãe normalmente vai até por conta do trabalho, não tem com quem ficar com a criança, então a mãe muitas vezes procura. Dos cursos dos jovens, não, o próprio jovem procura. Então é pela propaganda que os próprios colegas fazem, né? Vocês acham que casos assim como o Guilherme contribuem de alguma maneira para a pessoa não entrar no mundo da criminalidade, que Parelheiros é uma região muito violenta? Você acha que contribui para isso também? Com certeza. Eu acho que nosso projeto como um todo contribui muito para isso. Que a pessoa descobre uma profissão, descobre o que pode fazer além de seguir um caminho errado, como um vizinho, como alguém que teve contato, um amigo, né? Sim. Exemplo, né? Exemplo. É uma preocupação muito grande que nós temos de dar bons exemplos para eles. Isso diz muito também em relação à quantidade de irmãos que nós temos lá também. Tem o irmão mais novo vai lá e entra também, porque a mãe acredita muito no nosso projeto e acredita muito que nós vamos fazer diferença como fizemos para o irmão mais velho. Esse é o nosso principal objetivo, ser exemplos e dar perspectivas para ele. Toda vez que o Gui vai lá e nós falamos para os nossos alunos aonde ele chegou, nossos alunos lá acreditarem que eles podem chegar no mesmo lugar que o Gui chegou. E quando você tem uma perspectiva, um exemplo, um objetivo, eu acho que esse é o princípio para você mudar. E é isso que a gente tenta sempre, mudar a história das nossas crianças lá. E no dia a dia da associação, o que vocês percebem assim de maior dificuldade com o trabalho?
Olha, a gente tem algumas dificuldades que é da região como um todo, né? É uma região que é muito desassistida, então nossos jovens, nossas crianças, eles não têm muito acesso a lazer, à cultura, né? A gente tem um problema sério lá de moradia, né? Muitas das nossas crianças, se eu não puder até dizer a totalidade delas, moram em situações muito precárias, às vezes sem saneamento básico. Então, a gente tem um problema sério de moradia, tem um problema sério de saúde, né? Que a rede não dá conta da demanda. Então, muitas vezes a gente faz um atendimento para a família, a gente sabe para onde ela tem que ser encaminhada, mas a gente sabe que a rede não vai dar conta. Vai ter uma consulta com o psicólogo daqui a 4 meses, tem uma consulta com o psiquiatra daqui... Então, a gente tem a dificuldade também da saúde e próprio emprego, né? A gente, na região, não tem muitas indústrias, não tem comércios, assim, tem comércios muito pequenos, né? Mas a gente não tem grandes empresas. Então, não é uma região que tem esse investimento. Então, a gente tem que sempre empregar o jovem numa região um pouco mais distante. Então, a gente tem esses problemas que são grandes, né? Que não dependem da gente, mas que influenciam diretamente também no nosso trabalho. E de repente também o tempo de locomoção para conciliar com os estudos, para conciliar com o tempo de trabalho é uma grande dificuldade, Sim, né? Com certeza. De Parelheiros aqui para o centro são 2 horas. São 2 horas, no mínimo. Então, ida e volta 4 horas, mais o tempo de escola, mais o tempo para trabalhar. Mesmo que o jovem consiga um emprego, às vezes é difícil aguentar essa rotina, né? Eles falam, tem que ter boa vontade. Eu falo, gente, boa vontade eles têm, mas também tem que ser dentro de uma realidade, né? Porque eles são bem dispostos, assim, a gente... E os jovens que a gente emprega, a gente tem muitos elogios, a gente tem jovens em empresas super bacanas, temos até em multinacionais, e os jovens são elogiados, porque a gente fala muito dessa responsabilidade, com o horário, com o compromisso, então a gente tem que trabalhar isso tudo neles, né? Mas realmente a distância também acaba sendo um problema, né? Eu acho que esse é um diferencial nosso, que é nós trazermos o curso até as crianças também. Você viabiliza muito isso. Às vezes eu falo, nós temos um curso de graça no centro de São Paulo, você não está viabilizando para a criança ir até lá. Eu acho que esse é um diferencial muito grande nosso da Vivenda. Nós viabilizamos o curso, nós damos um lanche, nós damos o almoço, nós damos todos os aparatos para ele poder ter o melhor dele mesmo ali. Então ele tem condições de ir até lá, ele tem condições de fazer o curso, ele tem condições de crescer. Eu acho que essa é a grande questão. Não adianta simplesmente você falar, você tem um curso de graça em algum local, mas ele não tem como chegar, ele não tem como se alimentar, ele não tem como viabilizar essa logística para ele chegar até o local. E isso que a Vivenda faz, eu acho que é o grande diferencial. Nós viabilizamos isso para os nossos alunos, para eles conseguirem chegar aonde eles acham que eles podem. Eu acho que esse é o grande diferencial nosso, nós trazermos isso para eles lá. Isso é muito importante, né? Fortalecer o ser humano, né? E agora eu queria que você contasse quais são os requisitos, quem se interessou pelo projeto. A gente já avisa que a fila é grande. Mas alguns quem quiser cursos... entrar na fila, como faz? Eles precisam procurar a Vivenda, né? As inscrições são feitas todas as quartas-feiras, das 8 às 11h30 e da 1h30 até as 5h30. E RG, CPF, comprovante de endereço. E aí ver qual curso que se encaixa, qual é a área de interesse, né? Que é muito importante também, porque a gente não quer que o jovem se inscreva e faça só para se ocupar, que realmente seja um curso de acordo com o perfil dele para ser atrativo, para que ele leve aquilo, realmente aquele conhecimento para frente. E aí é só procurar a Vivenda, que nós estamos lá em Parelheiros, na Rua Henrique Hessel, diariamente. Tem um site que a pessoa pode entrar, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês? Tem sim. Além das redes sociais, né, que diariamente o Facebook, ele tem lá o Facebook da Vivenda da Criança, temos o site, que é vivendadacriança.com.br, e nosso telefone é 5920-8492. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês, parabéns pelo trabalho. Obrigada, nós que agradecemos. Com certeza faz a diferença lá na região. Nós ficamos bem felizes com a divulgação e nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, é um grande prazer estar aqui. E o Ação e Cidadania de hoje fica por aqui. Sugira um projeto social que faça a diferença em alguma comunidade. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa.
TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.